paz do Senhor a todos meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Quero nesta manhã, mais uma vez, falar a palavra de Deus. Quero hoje abordar o desejo de prosperar. Muitos pregam prosperidade e as intenções não é de acordo com a palavra. Eu gostaria de compartilhar convosco. Quero pegar aqui uma passagem muito conhecida no Antigo Testamento, em Deuteronômio, capítulo de número 29, nós vamos observar aqui a palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 29. Quero pegar aí o verso de número 9 e ver as recomendações do que diz a palavra de Deus com respeito a prosperar, ou com respeito à prosperidade. Diz aí a palavra de Deus: guarda, pois, as palavras desse concerto e cumpre-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós todos estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, de vossos anciões e de vossos oficiais, todo o homem de Israel, os vossos meninos, vossas mulheres, o estrangeiro que está no meio do teu arraial, desde o rachador de lenha até o tirador de água, para que entres no concerto do Senhor teu Deus e no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje faz contigo, para que hoje te confirme por este povo, e ele te seja por ti, por Deus, como te tem dito, e como jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. E não somente convosco faço concerto e esse juramento, mas com aquele que hoje está aqui de pé convosco perante o Senhor vosso Deus, e com aquele que não está aqui comigo. Então aqui Deus, pela boca de Moisés, ajunta todo o povo e dá as recomendações. Aí as recomendações do Senhor, ele não exigiu muito não. Igual muitos, e para enganar o povo hoje, inventa cada história para enganar o povo, para o povo ser próspero, que eu não consigo entender. E muitos caem no laço desses gananciosos, cães gulosos, como diz a palavra de Deus. Paulo, lá na carta aos Filipenses, capítulo 3, Paulo dá uma demonstração desses lobos famintos e cruéis. Mas aqui Deus, ele só olha bem, só vou recapitular aí o verso que eu li, capítulo de Deuteronômio, capítulo 29, verso de número 9, diz assim: guarda, pois, as palavras desse concerto e as cumpra, para que prosperei em tudo que fizeres. E aí Deus chama toda a comitiva, chamou todos os maiorais, não ficou
nem o cortador de lenha e nem o que apanha água. Nem o forasteiro ficou e nem o que estava presente, também esse ia ter que ouvir depois. Mas que para prosperar, segundo a palavra de Deus, é obedecendo os mandamentos do Senhor. Quer ser próspero? O caminho é um só, é obedecer. A palavra de Deus diz também, em Provérbios de Salomão, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Aí no Provérbios capítulo 28, verso 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, esse alcança misericórdia. Veja bem que o processo de prosperar, nós vimos Deus falando pela boca de Moisés, que tinha que obedecer os mandamentos e cumprir. E agora aqui, relata que o transgressor que encobre as suas transgressões depois de ter desobedecido os mandamentos do Senhor, ele jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, esse alcança misericórdia. Vamos relatar mais algum caso aí? Porque a lei da prosperidade, essa lei da prosperidade, ela é de crescer, ser alguém, atingir, muitas das vezes, a mídia, é de dar bons resultados. Então, prosperidade, sinônimo de felicidade. Mais do que bem-aventurado. E aí, nós vemos que prosperidade também significa qualidade do estado de processo de felicidade. É uma qualidade de um processo de felicidade. A pessoa está próspero, ele está tranquilo, está feliz com tudo. E o próspero favorece o próximo. Quando fala fulano é próspero, é porque favorecido pela sua fortuna. Muitos olham e vê, olha, fulano tem prosperado. Quer dizer, fulano tem enriquecido muito. E prosperismo é uma pessoa que foi além de ser próximo. E prosperar é tomar. Próspero é ser feliz, é enriquecer, é ter bom êxito, né? É ir aumentando os seus bens, é desenvolver melhor, é correr bem no que se faz. Quer dizer, tudo vai fluindo e tendo bons resultados. Esse tipo de prosperidade, e a palavra em si, ela dá esse ênfase. É igual quem abre uma porta para vender e comprar, ou só vender, ou só comprar, e ele vai cada dia mais prosperando, enriquecendo. Mas a palavra de Deus, ela vai orientar uma forma, como já disse, Deus falou que quem obedecer os mandamentos e as cumprir, vai ser próspero. E aquele que encobre as transgressões jamais prosperará. Mas a alma generosa,
essa prosperará. Uma alma generosa, diz aí Provérbios capítulo de número 11, diz assim: verso de número 25, alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Quando fala regar, é algo que plantou e você vai regando e daqui um pouco começa a brotar, crescer e dar fruto. É igual você planta 3 carocinhos só de milho, mas depois, quando o fruto nasce, que você foi regando e o fruto brota, e quando nasce uma espiga, geralmente só uma, nesses 3 que saiu, vai sair 3 pés, bem dizer, mas geralmente fica um. Esse um dá uma espiga, mas quando a espiga ela nasce, tira ela tá cheia de grãos. Você plantou 3, mas você aumentou em grãos, muitos grãos. Você colhe duplicado. A colheita aí de 3 passa a ser mais de 30 grãos. Vê que colheita boa. Assim também é a alma generosa. Essa prosperará. O que também? O que confia no Senhor, esse que confia no Senhor, ele também prospera. Quando vemos aí no mesmo capítulo a qual lemos aí, que a alma o que encobre as transgressões jamais prosperará, nós vemos que aí diz assim também: o homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. O que se apressa? Tem gente que quer ficar rico da noite para o dia até. Na mente dele só passa de ser rico para se orgulhar. E aí nós vemos que o que confia no Senhor, esse prosperará. Quando vemos aí que querer ficar rico, o de ser rico não é pecado não, mas às vezes a pessoa quer ser rico, próspero, para pisar nas pessoas. E Deus não vai dar essas condições para ele. Então o homem fiel, ele abundará em bênçãos. É isso que está aí, né? E já quando olhamos o verso de número: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente, esse escapará. Quando nós vemos aí no mesmo Provérbios, capítulo de número o 25 agora: o altivo de ânimo levantará contendas, mas o que confia no Senhor, esse engordará. O que confia no Senhor, ele vai engordar, quer dizer, vai crescer. Mas aí a palavra de Deus vai sempre estar nos orientando o seguinte: alguns no seu ministério não prospera, vive frustrados, não cresce, fica estacionado, quer dizer, quando não cresce, fica não. E a sua vida espiritual não coincide, porque não deu lugar ao Espírito Santo. Ele deu ênfase mais da vontade da carne.
o chamado homem natural, que muitas denominações e igrejas tá cheio de homens naturais e homens carnais. Não que aí eu não estou me referindo que essas pessoas, eles estão na igreja, mas eles não crescem. É como Paulo falou, que ainda se alimentam de leitinho. Não buscam os mandamentos para cumprir e depende, é igual uma criança que depende ainda de ser alimentada pela mãe. Criança pequena precisa ser ainda ter os cuidados dos adultos. E esses que estão como homens carnais e homem natural, que a Bíblia registra, segundo Paulo, eles não prosperam, não crescem. Eles lutam até para crescer mais materialmente. Eu vi uma vez um pastor falar numa igreja, depois que ele chegou ali, os irmãos tudo prosperaram. Quer dizer, os irmãos tudo passaram a ter carro, uma vida mais de condições financeiras boas. Cresceram dessa forma, mas não cresceram espiritualmente, cheios do Espírito Santo, com fruto do Espírito. Não. Cresceram, prosperaram por um lado, mas na visão do reino espiritual, do reino dos céus ou de Deus, precisa crescer, mas é espiritualmente, tendo fruto do Espírito. Tudo bem. Outros, por não ser consagrado, quando chega a época de consagração nas igrejas, eles, por não ser consagrado, eles já logo pensam que está queimado. Não, o pastor deu mais ênfase para fulano. E eu estou aqui há tanto tempo na igreja, nunca fui separado, faço tudo aqui. Começa a reclamar igual o irmão mais velho do filho pródigo. Mas há também homens que puseram a sua vida nas mãos de Deus, se dedicaram para Deus e nessa confiança em Deus prosperou muito, ainda que teve ali o dia, como diz a palavra de Deus em Eclesiastes, que no dia da prosperidade, eu vou ler, me chamou a atenção esse versículo. Diz assim, Eclesiastes, capítulo de número 7, diz assim: no dia da prosperidade, goza bem, mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez estes com oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Então, aí vemos que no dia da prosperidade, às vezes a prosperidade, ela vem na frente e depois vem a adversidade. E aí, como que vai ser a pessoa? Ela vai aí se controlar diante dessas situações. Às vezes a adversidade, ela vem antes na vida da pessoa, como o caso de José. José, ali o filho de Jacó. E José, já velho, seu filho, o último, ele ganhou do pai uma túnica de cores,
os irmãos de José ficaram tudo com ciúmes, com inveja. E José tinha sonhos, e ele um dia sonhou e falou algo que abalou a estrutura dos seus irmãos. E um dia os irmãos pegaram ele, vinha passando uma carruagem de quem comprava escravos, aí venderam José. Situação, né? Venderam seu irmão. E depois, no mercado lá de escravos, Potifar compra José para cuidar ali dos seus afazeres na sua casa. José ali é cobiçado pela mulher de Potifar. E ele não se deixou levar pela carne. Perdeu a capa, perdeu a túnica de cores, perdeu a túnica agora que estava na casa de Potifar, foi para o cárcere, teve ali o padeiro e o copeiro tiveram sonhos, ele ali falou o que significava os sonhos e que o padeiro iria morrer, mas o copeiro ia voltar a servir o vinho ao rei. Mas foi passando os tempos, ele nem lembrou de José, a qual era o dever dele lembrar de José lá no cárcere. Mas aí, Faraó teve um sonho, e a qual ninguém ali no Egito conseguia discernir o sonho de Faraó, e isso perturbou ele. Aí o copeiro lembrou de José, do sonho que ele havia revelado e cumpriu. Aí mandaram chamar José. Aí José adivinhou, falou do sonho, revelou o sonho, que os astrólogos, os cientistas, os principais ali do Egito não conseguiram. Aí agora Faraó põe José como segundo governador. Então veja bem, começou mal, mas terminou bem como segundo governador do Egito. A mesma coisa foi Daniel com seus amigos, ali quando foram levados para a Babilônia. Porque diz o texto, eu ainda quero mostrar algo em Gênesis. Em Gênesis capítulo de número 1, diz o texto aqui, olha. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero. Capítulo 39 de Gênesis. A Bíblia registra isso. Veja que para ser próspero, não é como as pessoas estavam vendendo prosperidade nas igrejas, para também depois recolher a sua oferta dessa prosperidade que eles lançam. E determinadas campanhas que se fazem com as intenções que não tem nada a ver segundo a Bíblia. Mas aqui diz, olha, o capítulo 39, e José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas. Por quê? Seus irmãos tinham vendido para esses ismaelitas que estavam passando, que tinha levado lá. E o Senhor estava com José. Foi varão próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. E vendo, pois, o Senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Veja bem, tudo que ele fazia, José, na casa de Potifar, ele prosperava. Tudo que ele colocava a mão, prosperava. Se plantava, prosperava. Se ele cuidava dos animais, os animais crescia o rebanho.
não é diminuía não. Tudo que ele fazia ali, Deus através de José os abençoava, ele como escravo. Veja bem, e José achou graça em seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou à sua mão tudo que tinha. Isso é, antes de a mulher dele tentar se prostituir com ele. Aí nós vemos o texto, ainda, um texto aí, 41, diz o texto, o verso de número 52, diz assim, 52, 50. E chamou José o nome do primogênito, Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Verso 52 diz, e o nome do segundo chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Veja bem, a maneira que José prosperou em uma terra de aflição, de angústia, como escravo, ele prosperou. E tem pessoa aí que mal chega na igreja já quer crescer. Muitos falam, não, eu vou abrir uma igreja porque eu vou agora ser próximo, vou enriquecer. E esses artifícios, Deus não aprova. Ainda que essas pessoas fazem, mas o fim dela é triste. Olhe bem, a palavra de Deus, lá em Daniel, capítulo de número 6, nós vamos ver aqui, que eu falei até agora de José, né? Nós vamos falar um pouco de Daniel, pelo menos dar uma pincelada aí no livro de Daniel, que vai falar assim, capítulo de número 6, diz o texto, 6:28. Eu vou ler o 27 também. O 26, contexto. A minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino aos homens temam e tremam perante o Deus de Daniel, o rei falando. Para que agora, veja bem, os feitos de Daniel fez agora o rei reconhecer que todos teriam que temer e tremer diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo para sempre. Permanente é o seu reino e não pode ser destruído. O seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. E livrou Daniel do poder dos leões. Assim que Daniel foi jogado na cova dos leões, os leões não pôde comer a Daniel. E o rei viu o poder de Deus na vida deste homem de Deus, a qual não foi só nessa passagem, mas também eles foram jogados na fornalha e Deus não deixou que o fogo consumisse. Não. Então veja bem, quando nós olhamos em Isaías, quando fala dessa parte assim, olha, Isaías 43, quando passare pelas águas, estarei contigo, e quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. E dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Seba por ti.
enquanto fostes preciosos aos meus olhos. Também eu foste glorificado e te amei, e pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Não temas, pois porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o oriente e a juntarei desde o ocidente. Promessa de Deus. E Deus fez na vida de Daniel. Passou pela fornalha de fogo, chama algum ardeu. Foi jogado na cova dos leões. E Deus estava com ele. E Daniel foi um dos que também adivinhou o sonho de Nabucodonosor. E assim Deus o fez crescer também ali, no cativeiro babilônico. Mas vamos entrar num assunto agora mais claro ainda, que é totalmente dessa prosperidade que ensinam aí. O desejo de prosperar. É o desejo? É teu desejo? Eu quero te dizer alguns passos aqui do desejo de prosperar. 7 passos na vida de um homem que aconteceu, ele obedeceu e assim se cumpriu e a vida dele foi próspera. Vamos narrar isso aí? Vamos ver? Pode isso nos servir e muito, como serviu para aqui com um homem que ninguém quase nas igrejas, esse homem Manoá. Aí no capítulo 13 de Juízes, foi na época dos juízes, que ainda não tinha rei em Israel, e Deus sempre levantou juízes. Foi necessário Deus levantar juízes. Por quê? Porque o povo desobedecia os mandamentos do Senhor. O Senhor os entregava nas mãos dos inimigos, dos heteus, dos amorreus, dos jebuseus, dos filisteus, dos amonitas. Deus entregava. Aí era necessário levantar agora um juiz, a qual falava da parte de Deus. O povo retornava para Deus, quer dizer, confessava, como diz lá o capítulo 28, verso 13. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aqueles que as confessam e as deixam alcançam a misericórdia. Aí o povo alcançava a misericórdia da parte de Deus e Deus fazia eles prosperar e guerrilhar, combater e ter vitória contra os inimigos. A sua plantação, o seu gado começava também a crescer. Havia prosperidade agora de novo no meio do povo de Israel. Mas olhe bem, aqui diz o texto, a servidão dos israelitas sobre os filisteus e o nascimento agora de Sansão. O povo estava padecendo na mão dos filisteus. Mas na casa desse homem Manoá houve prosperidade. Por que houve prosperidade? Vamos relatar porque houve a prosperidade na casa de Manoá. Diz o texto que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos escravizados. Imagine bem, pense bem. Às vezes a pessoa passa por um probleminha durante o dia, parece que o mundo desabou. Tem pessoas que não conseguem passar por dificuldades, por provações, por lutas, por aflições. Tem pessoas que não aprenderam ainda, estão ainda sendo alimentados com mamadeira. Ele não aprendeu a buscar o socorro bem presente na sua vida. Não aprendeu a obedecer ainda os mandamentos e os estatutos do Senhor. E aí cai
na mão dos inimigos. Diz o texto que os filisteus por 40 anos afligia a Israel, o povo de Israel. E havia um homem de Jorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoé, ou Manoá. Manoé, e a sua mulher era estéril e não tinha filhos. Olha, começa aí o problema. Porque eu fico pensando, né, nessas pessoas que pregam prosperidade. Olha bem, na casa de Manoé, ou Manoá, a esposa era estéril, não podia ter filhos, não tinha filhos. Os dias iam passando, escravizado nas mãos dos filisteus, tudo que plantava, eles vinham e colhiam. Quando o gado crescia, eles vinham e levavam o gado. Veja que situação. Aí o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém, até agora tu está estéril, mas porém, conceberás e terás um filho. Isso o anjo do Senhor falou para ela. É bom quando recebemos da parte de Deus uma palavra que podemos até confiar. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, ou coma coisa imunda. Assim que ela concebesse o filho, agora ela recebeu um mandamento para fazer e fazer cumprir. Qual era o mandamento? Guarda que não bebas vinho, nem bebida forte, e nem comas coisas imundas. Porque eis que te conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Também o processo de cortar, parar a barba, cabelo, essas coisas, não vai poder nesse menino. Portanto, o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Olha aí que bênção. Isso é prosperidade. Saber, a mulher que às vezes está gerando um filho, e já da parte de Deus, já desde o ventre, olha a promessa, desde o ventre, o menino já ia livrar a Israel. Passar por amarguras, passar por situações, para a bênção chegar e a prosperidade, tem que comer muito angu, na maneira de dizer. Tem que comer muita farinha com sal, que é o que as pessoas não querem. As pessoas preferem assim: ei, me dá um pastel aí. Não vai 3 minutos, o pastel está prontinho para comer. As pessoas querem por seu bel prazer, mas não querem passar por certas situações. Mas aqui, o anjo falou essas palavras à mulher. Então a mulher entrou e falou a seu marido dizendo: olha, Manoé, um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus. Terribilíssimas. E não lhe perguntei de onde era, nem ele, e nem me disse o seu nome. Porém disse-me: eis que tu conceberás, e terás um filho, e agora, pois, esse não beberá vinho, nem bebida forte, nem coisa alguma comerá imunda,
porque menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Aí veja bem, agora o procedimento do esposo, Manoé. Então Manoé orou incessantemente ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que esse homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino e que há de nascer. Aí ele ora, ele creu na palavra da mulher. E agora ele ora ao Senhor, pedindo para que esse anjo volte de novo e que ensine agora esse casal melhor como fazer com esse menino cumpra os mandamentos. Olhe bem, esse primeiro passo foi o crer na palavra. Quando passa a crer na palavra, nós vemos que em Deuteronômio, no capítulo de número 28, diz assim: E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tende cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Pense bem, começa aí o caminho da prosperidade. É quando ouve e cumpre e obedece a palavra de Deus. Não é que nem o Chacrinha do programa que tinha. Quem quer bacalhau? Quem quer? Ou então como o Silvio Santos, quem quer dinheiro? Não é assim. As coisas espirituais não é dessa forma. Veja bem. Então as bênçãos virão, não precisa correr atrás dela. Ninguém, não adianta você correr atrás de bênção, não. Eu vou para a igreja, eu vou correr atrás da bênção. Eu vou buscar uma bênção. Como? Se não guarda mandamento, não ouve a voz de Deus e corre para a igreja para dizer que está buscando a bênção, eu não posso acreditar nisso, porque as bênçãos, nós não corremos atrás delas. Vou repetir de novo. Não, vou repetir de novo. Não dá para... E todas essas bênçãos virão sobre ti, te alcançarão. Quando? Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Ninguém corre atrás de bênção. Não precisa você correr. Eu vou buscar uma bênção ali na igreja. Não, lá está um homem de Deus. Nossa, tem uma mulher lá que Não é por aí o caminho. O caminho está em obedecer à voz do Senhor. Olhe bem, outro processo. O anjo do Senhor disse, ouve. Aí quando nós vemos a palavra de Deus, ouve o que o Espírito Santo diz à igreja. Mas parece que esse versículo é só de boca para fora, porque as pessoas não dão crédito. O profeta Isaías, no capítulo de número 55, vamos observar, Isaías 55 diz o seguinte, palavra de Deus, versículo de número, profeta Isaías, diz assim, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que lhe apraz. Prosperará naquilo que eu a enviei. Vou ler de novo. Assim será a palavra que sair da minha boca.
e não voltará para mim vazia, antes fará o que apraz, prosperará naquilo que eu a enviei, disse o profeta Isaías. Mas antes ele falou, buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o, enquanto ele está perto. Aí ele manda um recadinho, que ninguém gosta. Deixe o ímpio seu caminho, e o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Olha o processo. Então, Manoá, ele fez assim um conteúdo da palavra, aí no verso 4 de Juízes, né? Esse versos 4 que significa livrar da contaminação. Quando fala aí o conteúdo da palavra, que ninguém quer saber do conteúdo da palavra não, mas aqui o conteúdo da palavra era para não se contaminar com bebida, nem bebida forte, nem coisa imunda. Aí quando nós vemos Paulo na carta, lá na carta aos Efésios, Paulo ensina a igreja assim, olha bem. Efésios 5:18 diz assim: pelo que não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não se embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí nós vemos também que João, aí nas suas epístolas, ele vai dizer assim: porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. E não é do Pai, mas é do mundo, essas coisas. E o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Esse prospera, esse dá bom fruto. Que a vara que não há em mim e que não dá fruto, ele as tira. Mas a vara que dá fruto, ele as limpa para que dê mais fruto. E o seu fruto permaneça. Então observe bem. Quando nós vamos relatar aqui ainda mais alguns passos, eu falei do primeiro passo. O segundo passo, a bênção da prosperidade, não era só para Manoá. Veja bem, essa prosperidade que veio para Manoá, ou Manoé, essa bênção não foi só para o lar dele, que ele não tinha filho. A esposa estéril, não foi só para ele. Veja bem que a prosperidade que muitos buscam, eles buscam só pensando em si próprio, no seu ventre. Mas aqui, a prosperidade na vida de Manoá não foi só para essa família, foi para toda a nação de Israel. Esse menino vai nascer e vai livrar das mãos dos filisteus. Vai livrar só a família de Manoá? Não, mas sim, vai livrar toda a nação de Israel escravizada há 40 anos nas mãos dos filisteus. Olhe bem, a bênção não era só para Manoá, era para sua família e toda a nação de Israel. Diz aí o verso de número 5. Capítulo 13, verso 5. A bênção é para todos. É
para o corpo de Cristo, que é a igreja, ou para na totalidade. A bênção ela vem completa. E a bênção do Senhor, ela não acrescenta dores. Olhe bem. Terceiro passo. Manoá procurou saber, ter confirmação e os detalhes de tudo que a esposa tinha dito e não desconfiava. Manoá não desconfiou de nada, mas ele só queria. Tudo que a esposa falou, ele creu, mas ele queria que o anjo aparecesse de novo e que ensinasse melhor para não errar, para atingir o alvo da prosperidade. Tanto dentro da casa um menino ia nascer e depois ia livrar das mãos dos filisteus. O quarto passo, o perigo de não prosperar e a dúvida da palavra. Quando olhamos aí, acho que é Jeremias, ele relatou, eu sou uma criança. O profeta Jeremias diz assim, versículo de número 12. Ainda veio a palavra do Senhor dizendo, o que é que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse o Senhor, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Mas antes, Jeremias, quando foi chamado, ele começou a falar, eu sou uma criança. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque eu sou uma criança. Que é Deus que faz prosperar o teu ministério, é Deus que faz prosperar a tua vida. Quando Deus quer, não tem o que impeça. Operando eu, quem impedirá? Veja bem, esse quarto passo, o perigo de não prosperar é a dúvida. Jeremias ficou sempre duvidoso, que aí Deus precisou falar para ele, olha, eu velo pela minha palavra para cumprir. Deus não é homem, não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, no versículo de número 12, disse então Manoá, cumpra-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? Ele tinha uma preocupação em obedecer, e ele preocupado, ele estava convicto e disposto a cumprir a palavra de Deus, ele estava disposto. E quando nós olhamos aí no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 29 e 9, a qual aqui a palavra de Deus já tinha dado aí pela boca de Moisés, guarda, pois, as palavras desse concerto e cumpre-as, para que prospereis em tudo que fizeres. Manoá conhecia aqui a palavra, ele conhecia a lei dos profetas. Manoá conhecia, aqui as escritas e procurava obedecer a palavra para cumprir. Nós vemos então que o quinto passo de Manoá, veja bem, a obediência à palavra. Quando Deus falou para Abraão para sair do meio da sua parentela, e ele iria mostrar uma terra que mamava leite e mel, e aí daria a ele, a bússola de Deus
Abraão saiu da bússola de Deus. Quando, olhe bem, Abraão tinha tudo para prosperar. E prosperou, mas teve uns deslizes que acontecem na minha e na tua vida. No versículo de número, quando Deus fala para Abraão assim, olha, primeiro ele chama Abraão e o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei e far-te-ei uma grande nação. Abençoarei aos que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus faz promessa a Abraão de prosperidade. E quando Deus faz essa promessa de prosperidade, diz o texto aí, que no versículo de número 7, e apareceu o Senhor a Abraão e disse, a tuas sementes darei a esta terra. Edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. Aí moveu dali para a montanha da banda do oriente de Betel, e armou uma tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Edificaram ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, segundo ainda para a banda do sul. E havia fome naquela terra. E desceu Abraão ao Egito para peregrinar, porquanto a fome era grande na terra. Veja bem. Aí foi onde Abraão mentiu, porque quando ali o rei daquele local viu que Sara era bonita, formosa, uma mulher que nunca teve filho, o corpo ainda parece corpo de jovem, né? E aconteceu que entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher que era formosa, muito formosa. E vieram os príncipes de Faraó e gabaram-na diante de Faraó, e foi mulher tomada para a casa de Faraó. Aí eles levam agora Sara para... Aí quando perguntaram para ele, ele falou que era uma prima dele. Não falou que era mulher, com medo de até ser morto e para ficarem com a mulher dele. Só que Deus entrou com providência e feriu ali a terra de Faraó com pragas, né? Feriu, porém, o Senhor a Faraó grandes pragas na casa, por causa de Sara, mulher de Abraão. Ele errou, né? Ele desobedeceu, saiu fora da bússola de Deus, foi para o Egito para buscar socorro, né? Mas não fuja do alcance de Deus, que Ele vai te abençoar. Não corra, não precisa, Ele vai te abençoar. O sexto passo diz que sujeitou a palavra, Manoá sujeitou a palavra. Diz um texto aí que o rei Uzias, ele até prosperou muito, porque fez e cumpriu as palavras do Senhor, mas depois acabou ele fracassando e acabou leproso. Agora, Manoá exaltou no seu coração, calma aí, Manoá não, Uzias, ele exaltou no seu coração, transgrediu contra o Senhor, fez o que não estava para um ungido para parecer, então saiu da sua vocação. Eu vou ler esse texto porque
não tem como ficar relatando detalhes sem ler o capítulo de número 28, 26, verso 5. Diz assim: porque deu a buscar a Deus nos dias de Zacarias, entendido nas visões de Deus, e nos dias de que buscou o Senhor. Deus o fez prosperar. Veja bem, diz o texto que Deus o fez prosperar. Capítulo de 2 Crônicas, verso de número 26. Ele tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Aí Deus, porque ele deu a buscar o Senhor e tudo, nas visões e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Porque ele saiu a guerrilhar e guerrilhou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate, o muro de Jabne e o muro de Asdote, e edificou cidade em Asdote entre os filisteus. Ele fez uma limpeza. Só que depois, com isso, com esses feitos, ele exaltou no seu coração. Aí no verso de número 25, aí o verso 26, 16, diz que, mas havendo já fortificado, ele exaltou no seu coração até corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou Senhor, veja bem, para queimar incenso no altar do incenso. Foi fazer algo que não estava na permissão da parte de Deus dele fazer. E transgrediu aí. Diz, e fez o que não estava para fazer. O verso de número 27, 17 diz assim: porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhes disse: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante ao Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão. Então Urias se indignou e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso, indigando-se ele, pois contra os sacerdotes a lepra lhe saiu. E atesta perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Fazer aquilo que não deve, por isso que é melhor ficar na sua vocação que foi chamado. O sétimo passo, a prosperidade aconteceu no lar de Manoá. A prosperidade aconteceu. Tudo que havia sido dito pelo anjo para a esposa e para Manoá, a prosperidade agora bate às portas. O menino cresceu, o Senhor abençoou. O Espírito começou a impelir na vida de Sansão. Impelir significa dirigir com força para algum lugar. Quando olhamos o verso de número, depois teve a mulher o filho e o chamou seu nome de Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a impelir enquanto para o campo de Dan, entre Jorá e Estaol. Então, Deus, na vida de Manoé, ele cumpriu a sua palavra. Ele foi próspero, o menino nasceu, cresceu e começou agora a ser instrumento na mão de Deus. Quer crescer? Quer prosperar? Obedeça o que o Espírito diz à igreja. Deus os abençoe. Shalom. Paz seja convosco.